ayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malunga kutika ntina ngai oakanisanga nalingi ya mingi napesa ye nini asili mayele fongola kalola banjelu bakita toyemba mpona yo kinga na lista tango lipamboli eyaki balokaki bazwa kiti na nga loreklame kaka ngai ofanda nga na basakrifise akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nazali ndenge nini moto lokola ngai namonanga pasi samba lola akakisi ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nazali bota nini moto lokola ngai amina ngai ya pauvre samba lola atinganiseli ngai ya Nzambe, naza ya Nzambe. Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Balekaki nga na makasi, balekaki ngai na kitoko balekaki nga na relation, balekaki ngai na mbongo mokolo lefungwamaki ngoleki te nakepa na ngai ayaya nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kokuna nazali bota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre samba lola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nalingeli nzela nini moto lokola ngai utala ngai na pasi zamba lola bakaniseli ngai nai molongi elekeli mokili bakomi kotuna ngai nasimbi kisi moto lokola ngai bakangi na bangomba zamba lola bakaniseli ngai mimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nangai nakisi mwasi lokola nga enkana losambo samba lola aikoze kaka ngai ngai molongi elekeli mokili bakomi kotuna ngai balunga leta moto lokola ngai unanga na village samba lola aikoze kaka ngai ngai molongi elekilinga moko komona ngai ekumaminalola moto lokola ngai nazali masumu ebele nekulusu akufeli kaka ngai Haleluya ya Nzambe naza ya Nzambe nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malunga kutikati na ngai po akanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini asili mayele fongola kalola banjelu bakita koyemba mpona yo nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malunga kutikati na ngai po akanisanga napengi ye mingi napesa ye nini asili mayele fongola kalola banjelu bakita toyemba mpona yo
Ó Cristo, a ti entrego tudo, sei que eu pegarei. Que tu tanto faz, se pensar, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo não entregarei. Este mundo tão perfeito, mas Jesus entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, junto Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Cristo a ti entrego, tudo teu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória, Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, de Jesus, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, por ti, Jesus, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. A tua vontade, a minha terra, no céu, feita, feita. A tua vontade, a minha terra. A tua vontade, feita, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia, aleluia. Grande e soberano Deus,
Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, meu Senhor e suficiente Salvador, eu venho diante da sua presença, Pai, para te render ações de graças, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por esta semana. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado por aquilo que fizeste, por aquilo que estás a fazer e por aquilo que farás, ó Deus, nas nossas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos erros. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que nós cometemos contra Ti, ó Deus. Tenha misericórdia, Pai, e compaixão de nós. Perdoa-nos pelas coisas que nós falamos, pensamos a respeito dos nossos próximos, ó Deus, que foi contra a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por magoarmos, ó Deus, os nossos próximos. Misericórdia, Senhor. Ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Ensina-nos a amar os nossos próximos, Senhor, como a nós mesmos, Pai. Ó Senhor, meu Deus, que possamos colocar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, ó Deus, e confiar que o resto nos será acrescentado, Pai. Em nome de Jesus. Neste preciso momento, Pai, estamos reunidos aqui nesta plataforma. Senhor, seja conosco do princípio ao fim. Permaneça conosco como Emmanuel, ó Deus. Capacita-me, Pai, para poder falar da Tua palavra, a palavra da verdade. Que eu possa, Senhor, transmitir a sabedoria do Espírito Santo, os Teus ensinamentos, ó Deus. Usa-me nesta hora, Senhor, neste instante. Senhor, seja comigo, seja com todos nós, ó Deus. Seja comigo que irei transmitir a Tua mensagem. Seja também com aqueles que ao me ouvir, ó Deus, que eles possam ser capacitados por Ti, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo possa guiá-los, possa conceder-nos a todos, ó Deus, o discernimento para compreendermos e entendermos, ó Deus, a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, para nós ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos da Tua sabedoria e importa que o Senhor cresça e nós diminuamos, ó Pai. Livrai-nos, ó Deus, de todas as especulações, de todas as presunções, ó Deus, e da sabedoria humana. Mas a Tua sabedoria, ó Deus, que nós possamos falar, que nós possamos ouvir e aprender aqui neste espaço. Seja conosco em nome de Jesus. Aparta de nós, Senhor, todo o espírito que não confessa o Teu santo nome. Todo espírito de distração, ó Deus. Aparta de nós, em nome de Jesus. Se faça presente neste lugar, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa guiar-me nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço todas estas coisas e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e digo amém. Aleluia. Deus é bom todos os dias. Saudações, amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje, sempre e para sempre. Meus irmãos, estamos de volta com mais um vídeo, mais uma live, para quem assim quiser. Estamos de volta para falarmos acerca da relação escravo-filho, da relação escravo-irmão. O tema da nossa conversa de hoje é: sou liberto e privilegiado. No entanto, sou seu escravo. Eu sou liberto e sou privilegiado, mas eu sou o seu escravo. Meu irmão, minha irmã, nós, quando somos batizados, o ato do batismo em si é uma declaração
de que aceitamos, de que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. Mas, historicamente falando, Senhor é todo aquele que tem ou tinha, como estamos a falar historicamente, Senhor é todo aquele que tinha autoridade sobre as pessoas, autoridade sobre uma pessoa, no caso, servos, e que tinha autoridade sobre uma propriedade. E que no século IX a século XIII, que é o período feudal, o feudalismo, naquela altura, historicamente falando, o senhor é que tinha autoridade sobre os servos, tinha autoridade sobre as propriedades. Então, dentro do cristianismo, que é isso que nós vamos falar aqui hoje na nossa live, dentro do cristianismo, ser escravo de Cristo significa pertencer a Jesus, significa pertencer a Cristo e significa que estamos ou somos completamente submetidos ao seu domínio. Ser escravo de Cristo significa submeter-se plenamente e sermos plenamente obedientes à palavra de Deus, obedientes à sua vontade. Na verdade, amados irmãos, nos dias de hoje, infelizmente, muitos se ofendem com a expressão escravo de Cristo. Essa é uma expressão que, para muitos irmãos, isso, tanto aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, não aceitaram Jesus Cristo na sua vida, inclusive aos irmãos na fé. Essa expressão escravo de Cristo, as pessoas tendem a negar a aceitação de ser escravo de Cristo. E usam-se da própria Bíblia para justificar o facto de não aceitarem, o facto de negarem essa expressão ou esse facto de sermos escravos de Cristo. Vamos ler na Bíblia, no livro de João, no capítulo 15 e o verso 15. Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. João 15:15 diz assim: Eu não chamo mais vocês de empregados. Isto é na minha versão, nessa linguagem que eu estou a utilizar. Em outras versões aparece o termo servo. Mas na minha versão está assim: Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Essas são as palavras de Jesus. Então, muitos usam essa passagem para argumentar o facto de não aceitarem a ideia de sermos escravos de Cristo. Muitos não aceitam essa ideia e a própria Bíblia também ensina que somos de facto
livres em Cristo Jesus. E ela também diz que somos filhos de Deus. É verdade. É verdade. A Bíblia ensina que somos livres. E somos de facto filhos de Deus e amigo de Jesus. Essas afirmações, amados irmãos, elas são todas verdadeiras. Tanto quanto ao facto de sermos escravos de Cristo. Essas afirmações são todas verdadeiras. Ao contrário do que possam pensar, ao contrário do que possamos pensar, não há qualquer contradição bíblica nestas passagens. Somos de facto livres, somos de facto filhos de Deus e de facto Jesus Cristo nos chamou de amigos. E somos de facto escravos de Cristo. E ao contrário do que possam pensar, estas afirmações são todas verdadeiras e não há qualquer contradição nelas. Não há qualquer contradição. Não há qualquer contradição. Amados irmãos, o importante aqui é que nós devemos perceber que esses conceitos nós temos que considerá-los corretamente dentro dos seus contextos, à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, pegando num versículo isolado e sustentar uma afirmação, não é o correto de se fazer. Nós temos que entender o contexto na qual está a se referir este versículo ou esta passagem, para de facto entendermos do que é que se trata, do que é que está a se falar nesse versículo. Nós temos que considerar corretamente os conceitos bíblicos dentro dos seus contextos. Dentro dos seus contextos, à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Os apóstolos, amados irmãos, os apóstolos e outros escritores bíblicos, eles não tiveram quaisquer problemas, não tiveram quaisquer dificuldades em aceitarem, em dizerem que eram escravos e escravos de Cristo. Os apóstolos não tiveram quaisquer problemas, não tiveram quaisquer dificuldades em aceitar esse facto de serem escravos de Cristo. Vamos ver no livro de 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 1, nas epístolas, mas isso se encontra na epístola do apóstolo Paulo, está em Romanos, no capítulo 1, verso 1, no livro de Tito, no capítulo 1, verso 1, e no livro dos dois irmãos de Jesus Cristo, Tiago e Judas, no capítulo 1, verso 1, Tiago 1, verso 1, Judas 1, verso 1. Não vamos ler, mas basicamente essas passagens que eu acabei de citar são abertura dessas cartas, aberturas desses livros, onde esses apóstolos, eles declaram, na sua abertura, declaram como sendo servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo, ela é sinônimo de empregado, como já vimos aqui na minha versão, é sinônimo de escravo.
é sinônimo de escravo. Todos nós, amados irmãos, todos nós, sem exceção, todos nós, quer você acredita e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, quer você não acredite e não aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todos nós, amados irmãos, somos escravos no sentido espiritual. Espiritualmente falando, amados irmãos, você que está a me ouvir agora nessa hora, você que irá me ouvir posteriormente, eu e você, nós somos escravos no sentido espiritual. Nós somos escravos. Ou somos escravos do pecado, que é o nosso estado natural, o nosso estado humano, ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. Relembrando que no sentido espiritual, eu e você, nós somos escravos. Depois é que vai se ver. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. E ainda existe uma terceira opção, que vamos falar lá mais para frente. Tudo isso no sentido espiritual. Então, os escritores bíblicos, eles declaram voluntariamente que eram escravos de Cristo. Eles declaram voluntariamente que são escravos de Cristo. Se nós formos ler na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, vamos ler que eles foram escravos de Cristo. Vamos ler 3 passagens, amados irmãos, para sustentar isso que estou a dizer, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Vamos ler a palavra no livro de João, no capítulo 8 e o verso 34. Continuando no livro de João, vamos recuar no capítulo 8 e vamos ler o versículos 34. Vamos ler o versículo 34 e vamos ouvir o que nos diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Vou repetir. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Vamos prosseguir para 1 Coríntios, no capítulo 7, 23. 1 Coríntios, capítulo 7 e o verso 23. E nesta passagem, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Deus comprou vocês por um preço. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Não se tornem escravos de seres humanos. Vamos ler Romanos, no capítulo 7, verso 1 ao verso 6. Lemos João 8, 34, para quem quiser apontar aí em casa, que esteja a me acompanhar, que irá me acompanhar. Ou se não quiser apontar, pode sempre voltar a ler
pode sempre voltar a ver o vídeo. João 8:34, lemos 1 Coríntios 7:23. Agora vamos seguir para Romanos, no capítulo 7, verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra. Vamos ouvir. Romanos 7, 1, 6. Ela diz assim: Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Verso 6. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Portanto, amados irmãos, vejamos, eu estava a falar que, no sentido espiritual, todos nós somos escravos. Há bocado eu disse que ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. Ou somos escravos de Jesus Cristo, se aceitarmos como o nosso Senhor e suficiente Salvador. Ou somos escravos do pecado, porque é da natureza humana, conforme vimos aqui. Deixa-me reler, para não estar aqui a cometer heresias. Todos nós somos escravos no sentido espiritual. Ou somos escravos do pecado, que é o nosso estado natural humano. Ou somos escravos do pecado, que é o nosso estado natural humano, ou somos escravos de Cristo. E eu disse que iríamos ver uma terceira opção, dentro mesmo no sentido espiritual. Acabamos de ler aqui no livro de Romanos 7, 1, 6. Infelizmente, o legalismo, no caso a lei, tem feito muitos irmãos de escravos, incapazes de entender o Evangelho da graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E são prisioneiros
da velha aliança e são prisioneiros da velha aliança. Amados irmãos, Lucas 9:23. Esta passagem nos diz o seguinte: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome na sua cruz a cada dia e siga-me. E siga-me. Isso no sentido específico. Generalizando, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome na sua cruz a cada dia e siga-me. Palavras de Jesus. Então, amados irmãos, os discípulos de Jesus Cristo pertencem a Ele. E porque pertencem a Ele, querem fazer ou procuram fazer a vontade de Deus. Procuram fazer coisas que o agradam. Coisas que o agradam. Então, amados irmãos, para nós entendermos aqui o contexto de Gálatas, no capítulo 4, no verso 7, fala sobre a escravidão à lei e não escravidão da parte de Deus. Porque da parte de Deus nós somos livres, fomos libertos do pecado. A quem aceitar e receber Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e suficiente Salvador, somos livres do pecado. Porque procuramos fazer a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus fala que somos de natureza humana, natureza pecaminosa. Aquele que crucifica o velho homem, crucifica a carne e seus desejos e suas paixões, e receber a natureza divina por meio do novo nascimento, do nascimento da água e do nascimento do Espírito, essa pessoa torna-se discípulo de Jesus Cristo. E como discípulo de Jesus Cristo, lemos em Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome na sua cruz a cada dia e siga-me. Quando Jesus está dizendo negue-se a si mesmo, é negar os nossos desejos, é negar as nossas paixões, negar a nossa vontade e nos submetermos à vontade de Cristo. E nos submetermos à vontade de Cristo. Então, o que Gálatas 4:7 está a dizer aqui, que é uma das passagens também que muitos usam para sustentar o facto de não aceitarem que somos escravos de Cristo, então justificam isso com essa passagem também. Mas se nós lermos aqui nesta passagem, este contexto está a falar da escravidão da lei, escravidão à lei. Escravidão à lei. Nós fomos libertos. Fomos libertos. E também não somos mais escravos da lei ou do pecado. Porque fomos comprados por Deus por um alto preço. Lemos isso, 1 Coríntios 7:23. Porque fomos
comprados. E temos a liberdade, temos o direito e temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus e amigos de Jesus, e irmão de Jesus. E isto, amados irmãos, não exclui o facto de sermos escravos de Jesus Cristo. Não exclui o facto que somos escravos de Jesus Cristo e somos escravos da vontade de Deus. E somos escravos da vontade de Deus. Amados irmãos, Salmos 119, 91. Todas as coisas são escravas de Deus. Todas as coisas são escravas de Deus e o servem conforme seus planos soberanos. Todas as coisas são escravas de Deus e o servem conforme os seus planos soberanos. O mar obedeceu a Deus. A separação das águas obedece a Deus. Todas as coisas são escravas de Deus. Eu sou liberto e privilegiado. No entanto, sou escravo de Jesus Cristo. Sou escravo de Cristo. Sou escravo de Cristo. Meus irmãos, vou terminar por aqui e nos encontramos na próxima oportunidade. E se esta mensagem tocou o seu coração e se esta mensagem veio responder a sua pergunta, espero do coração que possas ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Se estas eram muitas de suas dúvidas, muitas de suas inquietações acerca da palavra, acerca desta relação escravo-filho, se isso também tinha ou tem lhe incomodado, esta relação escravo-filho, eu espero do fundo do coração que esta minha mensagem da parte de Deus possa lhe esclarecer estas dúvidas, estas perguntas. Quando a Bíblia nos fala, conforme lemos, que somos libertos, já não somos mais servos, mas somos amigos de Deus. Leia Romanos 7:1-6 para entender, para complementação deste contexto. Para complementação deste contexto. Somos livres porque fomos comprados por Jesus Cristo. Fomos comprados por Deus. Quando nós falamos aceito Jesus Cristo como meu Senhor e suficiente Salvador, o Senhor, já vimos aqui o que significa a palavra Senhor. É aquele que tem autoridade sobre uma pessoa. E Jesus Cristo tem autoridade sobre nós. Porque Ele é o cabeça da igreja. Ele é o marido e nós somos a esposa. E como marido, Ele tem autoridade sobre a esposa. E como marido, Ele é o líder, Ele é o cabeça da igreja. E nós somos partes do corpo de Cristo.
e nós somos parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Amados irmãos, como já disse, vou terminar por aqui a minha mensagem, não quero me prolongar mais. Vou terminar aqui. E deixe nos comentários se você aceita a ideia de ser escravo de Cristo. Deixe nos comentários, eu sou escravo de Cristo. E partilhe também com seus amigos e familiares essa mensagem. Partilhe com seus amigos e familiares esta mensagem. Não deixe só para ti. Partilha esta mensagem. Não fique só para ti, não fique só com você. Partilhe para que mais almas possam receber a mensagem do Evangelho e mais almas possam ser ganhas para Cristo Jesus, nosso Senhor e suficiente Salvador. Este é o meu apelo para você que irá assistir esta mensagem, este vídeo, e se ela passar no seu feed de notícia, partilhe com seus próximos, partilhe com seus amigos, partilhe com os seus familiares. E que Deus seja louvado e que a sua graça e paz e misericórdia nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.